para esclarecer melhor essa questão de direção e sentido. Vamos entender direitinho. Direção. Pessoal, as direções, elas são orientadas pelo segmento de reta, tá certo? Então, olha só, nessa figura aí, nós temos direções, várias direções. Nós temos a direção norte e sul, oeste e leste, noroeste, sudeste, sudoeste, nordeste. Então, perceba que a direção é indicada pela reta no qual eu estou observando o meu movimento, a minha força, tá? Então, a direção, na verdade, é esse segmento de reta. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas retas e essas retas estão em diferentes direções. Esse primeiro grupo aí à esquerda, eu tenho direção horizontal, é quando eu tenho essa linha deitada. Na direção vertical, é quando eu tenho a linha em pé. E eu tenho uma direção inclinada quando ela nem está deitada, nem está em pé. Tá bom? Então, eu digo que a direção é a direção inclinada. Eu posso dar nome nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste, tá bom? Sentido. Galera, o sentido é indicado pela setinha no final da flecha. Então, por exemplo, eu tenho aí, nessa primeira seta aí de cima, eu tenho sentido para a esquerda, porque a flechinha aponta para a esquerda. Depois, sentido para a direita, sentido para baixo, sentido para cima. Eu vou saber o sentido observando para onde é que o movimento ele está acontecendo, tá certo? Direção e sentido, galera, são informações que se complementam. Então, na verdade, quando eu falar em sentido, a gente, para ter um sentido, eu tenho que ter o sentido em alguma direção. Então, eles se complementam. Por exemplo, aí nessa flecha amarela que está aparecendo, qual é a direção? É uma direção horizontal e o sentido é para a direita, né? Por que eu sei que é horizontal? Porque está deitada. Como é que eu sei que é para a direita? Porque a seta da flecha está apontando para a direita. Nesse caso, eu tenho uma direção horizontal e o meu sentido é para onde? Para a esquerda. Agora, direção vertical, porque a seta, ela tá, a flechinha, que na verdade eu chamo de vetor, tá? Tá em pé, então é uma vertical e o sentido tá para cima. Aqui, vertical, sentido para baixo. Direção inclinada, apontando para baixo, então o sentido é para baixo. Direção inclinada, sentido para cima. Então, veja que direção e sentido são coisas que eu consigo falar observando um movimento, observando uma flechinha dessa que a gente chama de vetor, tá bom? Vetor. Como assim? Olha só, as grandezas vetoriais, né, essas que precisam, além do número, eu preciso de uma direção e um sentido, elas são indicadas por meio de uma reta matemática, que é o vetor. O vetor são esses segmentos de reta orientado porque tem a flechinha. Então, como veremos no esquema aqui, tá vendo? Aqui eu tenho um vetor que tem um sentido de A para B. A direção é horizontal e o sentido é de A para B. Então, um vetor eu represento por essa seta, por essa flechinha aí, tá bom? Orientada. Então, lembra que o vetor é um segmento orientado. Nós vamos utilizar muito, na física nós utilizamos muito vetores, tá certo? As características de uma força, portanto, né? Voltando a falar de força novamente. Então, como nós vimos, força é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, ela possui três características. Direção, lembra que direção é indicada pela reta no qual essa força atua. Por exemplo, aí, ó, aí nós temos o Clóvis puxando o cachorro. Se eu perguntasse a você, que direção é essa, dessa força que está sendo aplicada no cachorro, e o cachorro também está aplicando no Clóvis, porque ele está puxando em sentido contrário. É uma direção horizontal. Sentido é a orientação da força indicada pela seta na flecha. Então, aí nós temos dois sentidos. Nós temos uma direção e dois sentidos, né? Por quê? Porque o Clóvis está puxando o cachorro para a direita e o cachorro está puxando o Clóvis para a esquerda. Então, nós temos aí sentido para a direita e também sentido para a esquerda, na mesma direção horizontal. E a última característica é a da intensidade. Intensidade é o módulo, ou seja, o valor numérico, que vem acompanhado de sua respectiva unidade. Então, aqui na mesma figurinha, o Clóvis puxando o cachorro puxando o Clóvis, provavelmente o Clóvis vai ganhar. Então, a força que o Clóvis está aplicando no cachorro é de 1 Newton. Newton, com N maiúsculo, é a unidade de força, tá bom, pessoal? Em homenagem a Isaac Newton, que fez grandes contribuições de base no campo da física relacionado à força. E aí eu posso dizer até que o Clóvis está aplicando uma força, que o cachorro está aplicando uma força no Clóvis de 0,5 newtons, tá bom? Então, veja, quando eu falo em intensidade, eu estou falando de um número e uma unidade. Então, a força tem essas três características. Encerrando nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o dinamômetro. Pessoal, o dinamômetro é esse aparelhinho que está aparecendo do lado para vocês, e ele é utilizado para medir a intensidade da força a qual esse objeto é submetido. Então, veja, para medir a massa de um corpo, nós temos uma balança,
Para medir a temperatura, nós temos um termômetro. O dinamômetro é para fazer a medição de força, da intensidade da força, tá bom? Então, quando a gente quer saber diretamente, sem fazer os cálculos, qual força está sendo exercida sobre algum objeto, é só pendurar esse objeto nesse aramezinho no final do dinamômetro. Lá dentro tem uma molinha. Essa mola, ela é esticada e conforme ela vai sendo esticada, a gente vai vendo a numeração onde ela vai parando. Então, esse é um aparelho para usar, para medir força, tá bom? O dinamômetro. Falando sobre as unidades mais empregadas, quando a gente se refere à força, na verdade nós temos duas, tá? A gente tem algumas, a principal é o Newton, tá bom? Então, quando a gente fala em força, nós utilizamos sempre Newton ou quilograma-força. O Newton é a unidade do SI, ou seja, é a unidade padrão do sistema internacional, tá bom? Um Newton, galera, corresponde à força capaz de imprimir a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado a um corpo de 1 quilograma de massa, tá certo? O quilograma-força, tá? É uma unidade de força também, só que aí ela não é unidade do sistema internacional, mas ela é bastante utilizada. Nós podemos até estabelecer uma relação entre o quilograma-força e o Newton. Por exemplo, um Newton, né, ou melhor, 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Leiam o material com atenção, depois façam a atividade e me procurem se vocês tiverem dúvidas com relação ao conteúdo ou atividade, tá bom? Tchauzinho!